Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD Online, com a preciosa paz do Senhor Jesus, para esta semana, trazendo breves comentários concernentes à lição de número 12, imersos no Espírito nos últimos dias. Essa imersão que foi profetizada amplamente no Antigo Testamento e cumpriu-se a partir do ministério do Senhor Jesus, da obra redentora na cruz do Calvário, disponibilizando para agora todo crente, para toda a igreja, esta imersão, este mergulhar no oceano do Espírito, podemos assim chamar de maneira figurada. Não é como gostamos de cantar, eu navegarei no oceano do Espírito. Isso só é possível por causa do cumprimento dessas profecias. E é importante, quem sabe, você começar até sua aula aí trazendo essa canção, Eu Navegarei. E pedindo que os alunos destaquem como esta promessa foi sendo apresentada no Antigo Testamento. Aí nós temos já o Éden, lá em Gênesis, nos capítulos iniciais, o paraíso, o ambiente onde Deus tinha comunhão com o homem e era serpenteado, era aí ligado por vários rios que o serpenteava, que discorria, que andava ao longo daquela terra. E é lindo essa expressão, pois já temos uma ideia de que um ambiente de comunhão com Deus, um ambiente tido como paraíso, é um ambiente onde tem essas águas que fluem em caudal. Isso de maneira literal, mas também de maneira figurada, apontando que todo ambiente espiritual de comunhão entre Deus e um homem envolve este rio, envolve esta bênção que circula, que se movimenta, essa fluidez espiritual. Observe que, de maneira figurada, Deus aponta para uma realidade neotestamentária, uma realidade da nova aliança. Lembrar também de Salmo 46, quando o Senhor diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela e não será abalada. Podemos fazer referência aí a Sião, ao Monte Sião, não é? O ambiente físico, geográfico que Israel tinha como morada de Deus, representando a habitação de Deus, mas de maneira espiritual, falando aí também da igreja como santuário, do crente como templo, como morada de Deus, do Espírito Santo, que também vai ser visitado, cada crente, com esta porção de águas vivas. Aí também nós lembramos de Zacarias, capítulo 14, quando ali já no final do cânon do Antigo Testamento, o profeta diz que nos últimos dias águas correriam de Jerusalém, tanto da banda leste como da banda oeste, e tanto no período de chuva como no tempo de estiagem, mostrando aí uma abundância dessas águas que de maneira espiritual também apontavam para a bênção desta comunhão que o homem teria com Deus através do Espírito Santo. O cumprimento desta profecia começa a se dar com Cristo, lá em João capítulo 7, e esse texto vale a pena a gente ler. O Senhor Jesus se levanta num calendário popular, quando o povo está reunido ali na festa dos tabernáculos em Jerusalém. No último dia da festa, o Senhor Jesus se levanta, isso registrado pelo apóstolo João, no capítulo 7, e o Senhor agora abre a sua boca, no verso 37, e diz: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aqui no versículo 37 nós temos um convite, e no verso 38 nós temos aí uma profecia que Jesus aponta, já também delineando o seu cumprimento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que texto profundo, porque em poucas palavras Jesus une Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Pacto. Então, aqui em Jesus há esta confluência de duas alianças. É a profecia e o seu cumprimento. Louvado seja Deus. E isso só é possível, então, esta comunhão plena, este navegar no oceano do Espírito, só é possível através do Senhor Jesus. Então, nós sabemos que no Antigo Testamento, esta graça de Deus era derramada através do Espírito Santo de maneira restrita à classe de reis, sacerdotes e profetas. Mas o Antigo Testamento inteiro vai apontando que chegaria um tempo que Deus
distribuiria esta bênção para todos os crentes. O ápice desta profecia está em Joel capítulo 2, versículo 28, que é onde se diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aqui o verbo derramar faz essa conotação da bênção do Espírito Santo, né, com uma figura de linguagem de água, e o derramar também no sentido de abundância. Deus não vai só aspergir, salpicar, borrifar o seu Espírito. Ele vai derramar, falando de uma intensidade, falando aí de uma providência que só Deus tem condições de executar. Glória a Deus. Mas é importante também deixar claro que Ezequiel não fica de fora desta construção profética, do desenrolar desse grande mistério de Deus que era distribuir, disseminar, disponibilizar a bênção da comunhão com Deus através do Espírito Santo para todo crente. Nós vamos observar no livro em estudo, que é o de Ezequiel, capítulos anteriores ao que estudaremos neste domingo, que o profeta já apresenta a bênção de Deus como água. No capítulo 36 e o verso de número 25, é dito que o Senhor espalharia água pura sobre vós, sobre o povo de Israel, e eles ficariam purificados de todas as imundícias e de todos os ídolos. Observe aqui que o verbo é espalhar, significando abundância, algo sem medida, algo que não pode ser contido em frascos, em recipientes, porque é sem limite. Louvado seja Deus. E queridos irmãos, aqui o Senhor continua falando que o desejo dele era de derramar esta água, de derramar esta porção que faria com que o povo de Deus vivesse agora uma vida de pureza, vivesse uma vida de santidade, não é? Então, isso está presente ao longo do livro, os irmãos conhecem bem, nós temos estudado todo esse trimestre, esses textos que mostram a abundância de profecias de juízo de Deus para Israel, mas também uma abundância de profecias de restauração. E essa do capítulo 47 se encaixa, né, neste grupo de palavras de restauração, de reconstrução que Deus ia trazer sobre o seu povo após executar o juízo. Um juízo que não ia destruir, que não ia matar, que não ia extinguir a possessão eterna de Deus, mas era um juízo que iria regenerar, restaurar, revitalizar, rejuvenescer, glória a Deus, renovar, porque Deus tem poder para fazer todas essas coisas, não é? Então, essa imagem aí da lição 12, né? Este campo bonito com árvores e essa água aparentemente aí muito limpa, evidentemente, né? Refletindo a luz solar, era uma imagem que Ezequiel vai ver que aponta para a bênção de Deus na vida do seu povo. Então, esse capítulo 47, do verso 1 ao 12, é um capítulo que tem um cunho escatológico muito forte, pois aponta para o milênio. Então, nós temos estudado aqui algumas profecias de Ezequiel, temos aprendido a encaixar essas profecias na linha cronológica do tempo. Algumas já foram cumpridas historicamente, outras serão cumpridas ao longo da história da igreja e algumas outras ainda se cumprem de maneira futurista, apocalíptica, escatológica, no fim de todas as coisas. E também algumas que se cumprem de maneira específica somente com o povo de Israel, tendo, é claro, aplicações espirituais para a vida do povo de Deus. Esta profecia do capítulo 47, ela aponta para o tempo do milênio, quando Cristo, né, restaurará a terra a um nível de organização, a um nível de bem-estar que é melhor ao que nós temos hoje e é inferior ainda ao novo céu e à nova terra. O tempo do milênio tem esse mistério. Ele é um estado melhor ao atual, mas inferior ainda ao estado eterno de completa restauração que Deus operará. Então, por que a gente pode situar esta bênção no milênio? Porque o milênio é um tempo em que não haverão dores, as pessoas quase não adoecerão, quase não morrerão, existirá ainda morte, existirá doenças, mas em um nível infinitamente pequeno, um nível ínfimo, porque a justiça, a paz reinará
com Cristo, né, nesse reino milenar. A grande característica é um tempo de bem-estar, de saúde, de paz, de equidade, de igualdade. Uma sociedade ainda terrena perfeita, digamos assim. Nenhum governante, nenhum partido político, nenhuma ideologia vai conseguir instaurar na Terra um tipo de governo assim. Por quê? Essa é uma promessa bíblica que será executada apenas pelo o Senhor Jesus. Uma outra grande característica que permite nos pontuar essa profecia no milênio é que aqui Ezequiel vai ver o mar. Então, nós sabemos que uma das características do novo céu e da nova terra é que o mar já não existe, né? João não vai ver mar porque ele diz que na nova criação Deus não fará existir os mares. Então, como aqui essa profecia ela desemboca, esses rios, né, culminam na sua finalidade, na transformação de um mar, isso aqui aponta para o tempo do milênio, tá bem, igreja? Então, são algumas informações, queridos professores, introdutórias, que você pode trazer para enriquecer a sua aula. E concluindo com Apocalipse, os capítulos finais, 21 e 22, principalmente o capítulo 22, quando João vê aí esse rio cristalino, né, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, e ele também mostra que, evidentemente, há um convite de Deus, né? Deus encerra o cano, dizendo que quem tem sede venha e beba de graça da água da vida. Então, de Gênesis a Apocalipse, Deus está sempre disponibilizando essas águas que fluem em caudal, essas fontes sem limite, eternas, cristalinas, refrigerantes, regozijantes, porque essa é uma característica de Deus, de providenciar para o seu povo este ambiente de bem-estar que a água pura e corrente representa muito bem. Tá bem, queridos? Então, fica aí essas introduções para você enriquecer a sua aula. E adicionaremos também aqui algumas breves informações exegéticas, né, provenientes da interpretação do texto que elucidam ainda mais a aula. Lembrando que nós, né, assembleianos, apreciamos o método histórico-gramatical de interpretação do texto sagrado, ou seja, nós debruçamos sobre informações tanto do cunho linguístico do texto, como também do aparato contextual histórico onde ele foi escrito. Então, o livro de Ezequiel é um livro que traz um contexto histórico muito rico. A gente sempre está fazendo aqui, trazendo informações baseadas no livro acerca dos nomes dos lugares que Ezequiel se refere e a sua correspondência atual, as datas cronológicas que Ezequiel registra no calendário, que também são muito importantes para nos situar no tempo. Então, esse método histórico-gramatical é muito rico porque ele traz o gênero literário, as informações do texto propriamente dito, né, da língua, e também as informações contextuais da história, da cultura da época, o que, aliado, é claro, com a iluminação do Espírito Santo, contribui para que a interpretação seja a mais correta possível. Nós não devemos interpretar as Escrituras baseado no que a gente pensa, no que a gente acha, mas com aquilo que o próprio texto nos diz e aquilo que o Espírito Santo fala dentro do texto, tá bem? Mas algumas informações interessantes aí desta visão de Ezequiel, que chega no templo, Deus traz ele de volta ao templo e ele vai ver aí saindo no umbral, aí na base da construção, ele vai ver saindo um filete de água. A palavra original aí, né, do capítulo 47, versos 1 e 2, para águas, umas águas, é uma água em filamento, um filete de água. É aquele cano que está estourado na rua, só um pedacinho, e fica aquele fiozinho de água correndo ali no meio-fio. Foi basicamente isso que Ezequiel viu. Mas o grande mistério da visão é que um anjo, né, um ser angelical aparece fazendo medições a cada 500 metros, né, 1000 côvados aqui, fazendo a conversão para a unidade de medida que nós usamos, do centímetro, vai dar aí uma ideia de 500 metros para cada 1000 côvados. Então, a cada 4 medidas, você observe quão profundo vai ficar esse ribeiro, porque cada medida era 500 metros. Então, aquele fiozinho de água que saía da porta ali do templo vai formar um rio muito profundo que Ezequiel só vai conseguir atravessar a nado. E depois Deus traz ele de volta em visão para contemplar agora o rio de uma maneira completa. É interessante que o profeta vai ser colocado dentro do rio, as medidas vão aumentando, ele vai ser o primeiro a ser imerso nesse ribeiro.
representando que o homem de Deus, a mulher de Deus, o crente também tem que estar envolvido nessas águas, glória a Deus. Não podemos ser apenas espectadores, nós temos que participar deste evento espiritual. A nossa vida tem que estar encharcada neste ribeiro de Deus, mas depois Deus traz ele, mais uma vez como observador, para ele ter uma visão completa, panorâmica da grandeza do que era aquilo, da sua profundidade, da largura, do comprimento daquele ribeiro. Interessante que a palavra aqui usada, né, para no verso 2 dizer que corriam as águas, no original, esse corria dá a impressão de ser ondas caudalosas, mas ainda não era essa grande corrente. A palavra aqui para corria no original era borbulhava, como uma água que goteja dentro de um frasco, né, gota a gota. É essa a visão que Ezequiel vai ter. Um pequeno gotejar na boca de um frasco, né, como aquela garrafa que foi embocada e o resto da água está caindo, glória a Deus. E aquilo vai se tornar um rio tremendo, igreja. Glória a Deus. Observa como Deus faz coisas grandes a partir de coisas pequenas, não é? E aí, a grandeza da visão de Ezequiel é que aquele ribeiro vai desaguar no Mar Morto, que recebe esse nome não é em vão. É um dos maiores pontos turísticos para quem vai a Israel, tomar um banho lá no Mar Morto, que é um mar que é impossível morrer afogado. Não tem como afundar lá. Por quê? O índice de salinidade é de 30%. Para você ter ideia e dizer isso aos seus alunos, isso está na lição, o valor médio de salinidade de um mar é de 3%. Isso significa que no Mar Morto nós temos 10 vezes mais a quantidade de sal do que o normal. Isso acontece porque os riachos, né, os córregos que desaguam no Mar Morto, eles por si só já vêm de regiões pantanosas, né, de regiões de charco, de lodo, que são muito salinas. Não só são salinas, como são sulfurosas. Além de ter uma grande quantidade de sal, tem uma grande quantidade de compostos derivados do enxofre, que é característico por produzir aquele cheiro forte de ovo podre. Quimicamente falando, o cheiro do ovo podre e o cheiro do esgoto é produzido por bactérias sulfurosas, que decompõem o alimento e produzem gases na forma de enxofre. Então, daí você já está tendo uma ideia mais ou menos de como é esse cheiro. Esse cheiro não só é ruim, no sentido do odor, mas também ele é irritante. Também, para você ter uma ideia, quimicamente falando, o enxofre, gases sulfurosos que são emitidos quando a gente corta cebola. Por isso que ao contato com as glândulas lacrimais a gente chora, porque é um gás que irrita muito facilmente os olhos. Então, observe que o ambiente é um ambiente inóspito, não é um ambiente propício à vida. Então, além de ser um ambiente naturalmente assim, que essas águas vão desaguando no Mar Morto, né? Ele também tem um índice de evaporação muito alto, por ser uma região desértica, então o índice de evaporação faz com que boa parte da água ali evapore e concentre-se ainda mais a quantidade de sais. Por isso é considerado Mar Morto. Ali não tem peixe, ali não tem crustáceo, não tem moluscos, ali não tem fungos, ali não tem protozoários, não tem nada, absolutamente nada, é estéril. E é interessante que isso foi uma maldição de Deus, porque este mar está numa região de 5 cidades chamada de Pentápolis, dos quais 2 são as famosas Sodoma e Gomorra, que Deus destrói, e destrói com fogo, tornando terras áridas, secas, estéreis, onde não há produção de vida. Veja que coisa tremenda, a história e a geografia nos trazem essas informações. Mas Ezequiel vai ficar maravilhado porque o correr das águas que sai como um fiozinho do templo e desemboca no Mar Morto, que é a parte mais funda da terra, é a parte que está mais abaixo do nível do mar no planeta. É uma grande depressão de 400 metros abaixo do nível do mar e mais 400 a 500 metros de profundidade. Então é um grande buraco. E essa água aí que vem do ribeiro de Deus, que sai do templo, vai desaguando e transforma, restaura as águas do Mar Morto. De maneira que Ezequiel vai ver os pescadores lançando as suas redes neste mar, outrora marcado pela morte e pela esterilidade, ele agora vai ver os pescadores lançando suas redes e pegando peixes, desde uma banda até a outra, do norte ao sul, do leste ao oeste. E não só isso, ele vai ver árvores, toda sorte de árvores, nascendo de ambos os lados da margem do ribeiro, o que era impossível por ser também um ambiente
de charco salino. E os ambientes com muito sal, as plantas não conseguem, né, sugar água suficiente do solo, porque como o ambiente é muito salino, o potencial da planta perder líquido é muito maior do que ganhá-lo. As células da planta vão perder líquido porque o ambiente externo é muito salgado, tem muito soluto, isso aí é uma propriedade química, e aí as células das plantas murcham. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um alface e colocar ela numa vasilha cheia de sal. Encha de sal a vasilha. Você vai observar que com pouco tempo a alface murcha, porque a água que está nas células da alface vai sair para poder equilibrar o meio externo. E você vai observar que há um líquido, se forma uma salmoura. De onde vem aquela água? Do próprio alface, que por sinal é um vegetal rico em água. Então, se plantasse árvores naquelas margens daquele rio, do ponto de vista só do local onde elas estavam inseridas, elas iam morrer. Mas as águas de Deus já estavam em ação. Aleluia. Regenerando, revitalizando, restaurando o ambiente, de maneira que Ezequiel não só vai ver árvores, mas vai dizer que elas são frutíferas, e seus frutos servem de alimento e as suas folhas de remédio. Glória a Deus. Servindo aí, então, para um cenário espiritual do que será o milênio, um tempo de restauração, um tempo onde haverá provisão e um tempo onde as enfermidades não dominarão mais, porque Deus produzirá, né, essa propriedade terapêutica nos próprios vegetais para que possa equilibrar a saúde do homem. Então, é um milagre muito grande que Ezequiel vê. Primeiro, um fiozinho de água se transformar num ribeiro caudaloso. Segundo, aonde ele passar, produzir vida, né, e vida frutífera. E, por fim, ele chegar a um ambiente que se concentra a morte e a esterilidade e transformar este ambiente em um ambiente novo, onde a vida será a principal característica. E, queridos irmãos, coincidência ou não, vários pesquisadores já têm noticiado encontrar alguns tipos de bactérias no Mar Morto, o que era impossível, porque nem as bactérias ali conseguiam proliferar-se. E já alguns pesquisadores da área da biologia, da oceanografia, da microbiologia, encontram comunidades bacterianas lá no fundo do Mar Morto, o que é um grande mistério e já aponta para um cumprimento profético. A profecia diz que haverá peixe, mas Deus já permite algumas formas de vidas primitivas estarem se instalando ali. Então, a explicação para isso, evidentemente, é espiritual, embora que o homem natural não vá compreender isso. Então, essas profecias, elas estão para se cumprir, mas elas mostram que há algo de Deus que já está em movimento. E aí também há um mistério muito interessante, é que o ribeiro onde passa sara tudo, cura tudo. Mas o verso 11 diz que os charcos e os lamaceiros não serão restaurados, mas continuarão para produção de sal. E alguém pode pensar, mas por que Deus não permite que aquela parte seja sarada? Porque os próprios sais minerais têm o seu valor. A palavra sal aqui não é só o cloreto de sódio, o sal de cozinha, mas todo tipo de sais minerais que tem uma grande utilidade. Então observe como Deus é. Há uma região que o sal não será neutralizado. Por quê? Porque há propriedades físico-químicas de diversos sais minerais que são utilizados, né? O nosso corpo precisa de sais minerais e a gente alcança esses sais minerais através da alimentação. Os animais, os vegetais precisam de sais minerais para seu desenvolvimento. Que Deus tremendo! Um Deus que não vai destruir, neutralizar as propriedades químicas de todos os sais, porque sabe que eles também têm a sua importância. O grande problema é quando eles estão em excesso. E aí muitas doenças são advindas quando o homem tem excesso de sais minerais no corpo. Mas quando eles vêm em equilíbrio, glória a Deus, contribuem para a manutenção da vida. Quem é que sabe de tudo isso? O nosso Deus, porque Ele é o Criador. Então tudo está no seu controle, tudo está no seu comando e nós louvamos a Deus por isso. Então, queridos irmãos, esta lição riquíssima tem como verdade prática que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Aqui, de maneira geográfica, miraculosamente, esse rio vai seguir sua marcha, tendo que se dirigir para o Vale do Jordão. Passando por isso, ele tem que descer ali
até o Cedron, subir o Monte das Oliveiras e atravessar uma região que é montanhosa. Como é que Deus vai fazer isso? Ele vai levar uma dinamite e explodir as montanhas para formar um canal e o rio passar? Como é que Deus vai fazer essa transposição? É mistério. Glória a Deus, Ele é Criador, Ele faz a água subir a montanha e faz a água descer. Quem impede o trabalhar de Deus? O que é maravilhoso aqui é que a água também rompe todos os acidentes geográficos e chega no destino certo, porque nada pode impedir a marcha, o desenrolar, o desenvolver das bênçãos de Deus na vida do seu povo. Mas de maneira espiritual, Deus aqui mostra também que não há limites étnicos, geográficos, temporais, culturais, para que a bênção de Deus seja disponibilizada para o seu povo. Permaneçamos firmes, porque o que há de vir virá e não tardará. E o Senhor vem, e com Ele vem a sua bênção para aqueles que estão na sua presença. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.